situação aqui. Vamos lá, então? Vamos analisar. Já fez completo? Foi mais fácil fazer para o Enem do que para a UniOeste? Foi. É, né? Mais gostoso escrever, né? Então, vamos lá. Durante o governo de Getúlio Vargas, houve a consideração das leis do trabalho, conhecida como CLT, em que prevê os direitos trabalhistas como segurança, horas regulares e boas condições de trabalho. Só repetir o trabalho, tá? No entanto, nota-se que no Brasil traz garantias apenas se aplicam ao poder legislativo, uma vez que ainda há escravidão contemporânea. Eu acho que assim, como você não mencionou nada de escravidão contemporânea e jogar o ainda, fica ruim para a coerência. Então, o que seria melhor? No entanto, nota-se que no Brasil, tais garantias apenas se aplicam ao poder legislativo, uma vez que o trabalho análogo à escravidão rompe com esses direitos trabalhistas. Tá? Vai ficar melhor dessa forma. Portanto, é evidente que as causas se sucedem, que a dificuldade se sucede por falta de emprego e fiscalização adequada, ou algo nesse sentido, para não ficar só fiscalização. Nesse viés, é evidente que a falta de emprego contribui diretamente para o trabalho análogo à escravidão. Dessa forma, é possível referenciar que na África, durante o período de colonização no Brasil, houve extrema pobreza. Aqui está uma leve incoerência de lugares, mas vamos lá. A qual direcionou a busca por escravos africanos que foram persuadidos por falsas promessas no Brasil. Vamos modificar aqui para ficar mais coerente, tá? Aqui está um pouquinho com deslize. Então, a gente vai jogar assim. Então, nesse viés, é evidente que a falta de emprego contribui diretamente para o trabalho análogo à escravidão. Dessa forma, é possível referenciar que, durante o período de colonização no Brasil, os africanos que sofriam com a disparidade socioeconômica no seu país foram persuadidos a vir ao Brasil com falsas promessas de emprego. Tá? Acho que vai ficar mais explicativo. Assim, atualmente, em comparação ao contexto de pobreza no período colonial, períodos tem letra maiúscula, senão isso aqui você perde menos 40 pontos, se você erra, tá? Então, assim, atualmente, vírgula, assim, atualmente, em comparação ao contexto de pobreza do período colonial, observe que as pessoas se submetem à escravidão, submetem a alguma coisa, tem crase, devido ao quê? À vulnerabilidade socioeconômica, principalmente em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, os quais possuem menos oportunidades. Portanto, compreende-se, utilizou portanto aqui em cima também, ó, portanto e portanto. Compreende-se que a escravidão no Brasil perpetua por não investir em geração de empregos. Vamos lá. Você fala que a falta de empregos, tá, aí a gente modifica isso aqui. Assim, atualmente, em comparação, eu acho que em consequência do contexto da pobreza do período colonial, observa-se que as pessoas se submetem ao trabalho, à escravidão contemporânea devido à vulnerabilidade socioeconômica, principalmente em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, as quais possuem menos oportunidades e... faltou informação aqui. Menos oportunidades por quê? Porque não tem empregos nessas áreas, tipo em favelas, você pode colocar, ou sofrem menos, não tem tipo em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, como na região do Nordeste, Norte, sei lá da onde. Faltou complementação de ideia. Então, aqui você poderia colocar até uma pesquisa, um dado informando que as pessoas mais vulneráveis dessas regiões são mais suscetíveis a serem escravas. Entende? Então, a gente conseguiria dar uma leve modificada aqui. Portanto, compreende-se que a escravidão no Brasil perpetua por não investir na geração de empregos. Aí você coloca assim, por não fazer investimentos de quem? Por o governo não fazer investimento em empregos? Por faltarem políticas públicas adequadas de emprego? Então, a gente precisa ser mais detalhista nessa parte que eu vou grifar aqui, porque é justamente isso, Elô, que vai te fazer ganhar a nota. Então, a explicação desse campo aqui, que é do exemplo, é o que te faz ganhar nota no Enem. Combinado? Dúvidas até o momento? Não. Então, assim, a gente tem uma estrutura bem bonita, a gente tem argumento, repertório, exemplo, justificativa, continua seguindo isso, é a tua primeira redação. A gente só tem que melhorar essa parte argumentativa para trazer mais coerência na escrita. Quanto mais explicação você trazer aqui para mim, melhor eu vou compreender o teu texto. Então, eu preciso sempre saber ali qual é a defesa do teu argumento. Ah, Letícia, então eu estou utilizando que, de fato, a falta de emprego contribui. Então, me comprove como.
a falta de emprego gera escravidão no país. Tá? Beleza? Aqui você vai começar outro argumento. Então, dessa forma não é legal. Seria um além disso. Você vai complementar a argumentação. Tudo bem? Além disso, é notável que outro fator que provoca o combate do trabalho na escravidão, a falta do combate, não é não? É a falta de fiscalização. Oi? Seria prorroga. Ah, prorroga? Que atrasa o combate. Ah, entendi. É notável que outro fator que prorroga o combate do trabalho... Ah, tá, é a falta de fiscalização. Com isso é possível o quê? Aludir. Ao contexto da abolição da escravidão no país em 1888, marcado pela promulgação da Lei Áurea, que prevê o fim de todo trabalho análogo à escravidão. Entretanto, vírgula, depois do mecanismo tem vírgula, é evidente que, vírgula, eu trouxe um lugar, vírgula, no Brasil contemporâneo aqui, escolhi contemporâneo em outro momento aqui. Não, né? Não. Tá, entretanto, é evidente que no Brasil contemporâneo... Opa! Não tem essa vírgula aqui, ó. É evidente que no Brasil... no Brasil contemporâneo, tal lei não se aplica, visto que o Ministério do Trabalho não prioriza investimentos na fiscalização para que sejam realizados mais operações como Operação Resgate, isso aqui foi o nome, tá? Ocorrida em agosto de 2023. Entretanto, novamente, que a Elo está usando, é notável que o desafio para combater a escravidão moderna é a falta de fiscalização. Vamos lá. A gente precisa ser mais detalhista nessa parte que eu vou grifar aqui com você também. Então, entre essa parte que você me mostrou, a gente vai ser mais explicativa para, de fato, comprovar que é uma lei que investimentos pontuais não fazem com que haja o rompimento da escravidão contemporânea. Então, essa parte você precisa me mostrar exatamente como isso favorece o problema. Então, se você fala assim para mim, de que, além disso, a falta do combate escravo e a falta de fiscalização, você vai falar com isso é possível aludir ao contexto da abolição da escravidão no Brasil, marcado pela promulgação que prevê o fim do trabalho à escravidão. Entretanto, é evidente que no Brasil contemporâneo tal lei não se aplica, visto que o Ministério do Trabalho não prioriza investimentos na fiscalização para que sejam realizados mais operação, assim como aconteceu em 2023, a conhecida como Operação Resgate, que foi o principal objetivo de acabar com a escravidão contemporânea. Sendo assim, ou porém, na verdade, é evidente que medidas pontuais como essa não solucionam o problema, uma vez que tantos por cento de pessoas ainda sofrem trabalho análogo à escravidão. Você poderia fechar com dado, inclusive. Então, eu preciso de mais comprovação neste caso. Essa parte do exemplo, ela entra com uma parte de comprovação também. Então, você pode dar um exemplo, mas comprovação por dado, para uma pesquisa, se você quiser. Tudo bem? Uhum. Então, vamos lá. É notável que o desafio de combater a falta de fiscalização. Então, diante do entendeu, Elô mesmo? Tá entendendo? Então, vamos lá. Diante do exposto, evidencia a necessidade de combater esse problema. Com isso, cabe ao Ministério do Trabalho realizar ações de incentivo a empresas privadas a fim de aumentar a geração de empregos. Isso deve ocorrer por meio da redução de taxa de impostos para que estas, repetir empresa, que gerarem empregos, para que essas gerem empregos em áreas mais afastadas dos centros urbanos. Com qual objetivo? Faltou o objetivo, tá? Então, olha só. Se você colocar para mim que vai ser o Ministério do Trabalho, eu não colocaria, porque ele é um dos agentes que está fazendo o problema. Entende? Então, se você quiser associar um ministério importante juntamente com o trabalho, beleza. Mas para mim aqui faz mais sentido talvez você direcionar o da economia, porque você vai gerar menos impostos. Entendeu? Você vai fazer uma parceria público-privada. Então, cabe ao Ministério da Economia realizar ações de incentivo a empresas privadas em que, eu não isolaria o período, eu faria tudo dentro de um período só, toda a proposta. Então, você pode colocar que cabe ao Ministério da Economia realizar ações de incentivo a empresas privadas em que possam,
fazer a redução de taxas de impostos para que haja contratação de empregos, para gerar emprego nessas áreas mais afastadas, com o objetivo de que essas pessoas não sofram trabalho análogo à escravidão. Ou seja, o objetivo é que eu contrate pessoas vulneráveis, tipo, ou de áreas mais afastadas, para que elas possam, de fato, trabalhar e não serem submetidas ao trabalho escravo por falta de emprego. Tudo bem? Sim. Eu trocaria, de fato, o agente problematizador aqui, porque ele está problematizando, ele não vai solucionar. Tipo, Letícia, você é preconceituosa. Aí você fala assim, para de ser preconceituosa. Tipo, qual a ação que foi feita? Sabe, eu do nada vou parar? Não, eu sempre dou esse exemplo porque eu falo assim, não tem lógica. Né? Alguém tem que fazer uma intervenção por mim, porque o agente problematizador não vai fazer a intervenção. Só uma questão, eu posso usar o mesmo agente para as duas? Pode utilizar o mesmo agente para as duas se fizer lógica. Aí você colocaria assim, além disso, deve também, ou o mesmo órgão, tá? Então, além disso, ó, como eu coloquei um além disso aqui em cima, mas você não tinha colocado, então aqui eu vou considerar o teu. Mas aí isso pode ser um além do mais, um ademais aqui, só para ficar diferente, tá? Cabe, ó, Ministério, letra maiúscula, da Economia disponibilizar, não, direcionar os investimentos de combate ao trabalho. Elô, coloca tudo dentro de um período, não isola não, tá? Então, ó, além disso, cabe ao Ministério da Economia. Economia não tem acento. Econômica tem. Ministério da Economia direcionar os investimentos de combate ao trabalho na escravidão. Isso deve ser feito por meio da contratação de mais policiais e fiscais capacitados para a realização de operações a fim de liberar operários em condições de escravidão. Essa daqui tá bem simples, mas eu considero porque a primeira precisa ser bem elaborada, tá? Mas se você conseguisse, eu tô vendo que tá faltando linha também para isso, mas eu teria que colocar assim. Então, além disso, cabe ao Ministério... Aqui, para mim, não faz economia. Aqui já vai ter que ter um outro agente de órgão fiscalizador, sabe? Então, a segurança pública pode fazer isso, tá vendo que você está errando os agentes. É interessante que você observe todos os ministérios e anote no seu caderno de repertório para que cada um serve. Tá? Então, aqui a economia para mim não fez tanto sentido. Mesmo que vai ser contratação, essa contratação ela vem para um outro ministério. Alguém vai ter que fazer uma solicitação diferente. Cada ministério vai ter a sua questão econômica também para fazer as suas coisas. Sim. Tá bom? Então, para mim não tem lógica. Ministério direcionar os investimentos, combate ao trabalho na escravidão. Você poderia fazer assim para economizar a linha. Além disso, cabe a tal ministério que você vai mencionar a contratação de mais policiais e fiscais capacitados, por exemplo, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, para que façam realizações de operações rotineiras a fim de liberar os operários em condições, ou lugares mais afastados, sei lá, operações de resgate de uma forma mais evidente, tá? Façam sempre isso, tá bom? Com essas ações, é possível extinguir de fato a escravidão moderna e garantir que as leis trabalhistas previstas no CLT, os leis de trabalho, sejam aplicadas. Estruturalmente, Elô, tá certinho. A gente só tem incoerência, a gente só tem um pouquinho de erro em argumentação. E analisa essa parte gramatical aqui, olha o tanto de deslize que teve aqui no seu texto, tá? O que é considerado erro grave? Concordância verbal, erro médio, a crase, erro grave, a letra maiúscula trocada por minúscula, tá? Ah, Letícia, eu coloquei, mas tá vendo que, ó, tipo, tá bem pequenininho, aqui parece que não está o ministério. E aqui, de fato, você errou. Período colonial, todos os períodos, eles precisam vir em período maiúsculo. Repetição de palavras também, tá? Então, o que a Elô precisa analisar? Um texto mais explicativo, focado no exemplo, e arrumar essa parte dos agentes da proposta de intervenção para não perder nota de coerência. Dúvidas? Eu acho que... Segue essa estrutura, que é isso. A gente só... É a tua primeira redação. Eu vou te dar nota, só vou cancelar o vídeo aqui. Mas é uma média aí de mais de 800, assim, de boa, sabe? Você vai ver. A gente só precisa não cometer esses deslizes. Quais? Gramática, que aí depende muito de você. E a parte de argumentação e de coerência a gente vai arrumando nas mentorias. Mas assim, provavelmente está muito diferente da tua redação sem o curso. Né? A tua redação do ano passado.
Com certeza a redação do ano passado foi muito diferente, não tem essa estrutura e tudo mais. Então, a gente, estruturalmente, ela tá uma redação bem completa. Mas, por isso que eu falo, estrutura não é tudo. A gente precisa ter coerência na escrita da redação do Enem. Por isso que a gente faz para ganhar nota, tirar mais de 940, que é o objetivo que eu espero de você. Tá bom? Então, vamos lá. Vou cancelar o vídeo aqui e aí eu vou te atribuir nota.